Caro internauta, hoje são 14 de fevereiro de 2013, quinta-feira, depois do Carnaval, Brasília, Distrito Federal. Em 2 vídeos que estão à disposição de qualquer internauta no YouTube, fiz comentários acerca desta matéria aqui. Imprimi esta matéria do site da revista Carta Capital, na internet, Carta Capital. E aqui a matéria trata do caso do José Luiz da Atena, que agrediu verbalmente alguns ateus, ou seja, um grupo de ateus, né? Aqui está. Se você, amigo internauta, quiser ter acesso a esta matéria aqui, no Google, digite ali a seguinte expressão: Band é condenada por relacionar ateus a crimes bárbaros. Aqui, digite no Google, e aqui a foto do José Luiz da Atena. E você terá acesso a esta matéria aqui, tá? No site da revista Carta Capital. Em 2 vídeos mostrei aqui a fragilidade, a falsidade das afirmações do senhor José Luiz da Atena, né? Em 2 vídeos. O primeiro vídeo, o título: O Cearense, o José Luiz da Atena, os ateus e a condenação. O segundo vídeo, o cearense, o ateu José Saramago e o cristão José Luiz da Atena. E estou agora no terceiro vídeo. Por que 3 vídeos? Ou mais vídeos? Porque se eu fosse fazer num vídeo só, não seria suficiente dentro do tempo que me concede o YouTube. Então eu resolvi aqui fazer a divisão de vídeos, tá? Agora são vídeos independentes, são vídeos não sucessivos, certo? Mas são vídeos que tratam da mesma matéria. E não são sucessivos por quê? Porque você pode assistir ao segundo vídeo, certo? Sem precisar assistir ao primeiro vídeo, correto? É por isso que não são sucessivos, mas são vídeos que tratam da mesma matéria. E aqui volto ao assunto para tecer mais um detalhe aqui, correto? Pois bem, a matéria é o seguinte: em julho de 2010, no programa Brasil Urgente, o José Luiz da Atena, em conversação ali com o Márcio Campos, proferiu várias frases ofensivas aos ateus. E alguns ateus ficaram com raiva e se manifestaram. E isso fez com que o Ministério Público Federal, atuante lá no estado de São Paulo, entrasse com uma ação civil pública contra a Rede Bandeirantes. E a Rede Bandeirantes foi condenada, correto? E está agora recorrendo, porque cabem recursos. Muito bem. Eu transcrevi para o quadro 2 frases que aqui estão nesta matéria, certo? Proferidas pelo José Luiz da Atena. Vamos aqui. A primeira. Diz o José Luiz da Atena: um sujeito que é ateu não tem limites. Não tem limites. É por isso que a gente vê esses crimes aí. Ele falou para o Márcio Campos. Ele está dizendo, o da Atena, que os crimes que acontecem no Brasil e no mundo, hediondos, bárbaros, são cometidos pelos ateus, correto? Por pessoas que não têm Deus no coração, como ele diz. Só que coração também aí está errado, mas esse aí é assunto para outra matéria. Pois bem, então ele diz isso, ó, atribuindo os crimes hediondos aos ateus. Olha a ofensa dele. Muitos ateus ficaram com raiva disso. Eu não, quando eu soube disso, eu fiz foi rir. Ri bastante. Dei grandes risadas acerca dessa imbecilidade do senhor José Luiz da Atena. E aqui ele continua, ó, está bem a frase dele. Ó, é por isso que o mundo está essa porcaria. Guerra, peste, fome e tudo mais, entendeu? São os caras do mal. Ele está dizendo aqui que a causa das guerras que há no mundo, elas existem porque estão relacionadas aos ateus. São os ateus que fazem isso, certo? Então por isso existe a guerra. A peste também. A peste existe no mundo por causa dos ateus, porque eles não acreditam em Deus. A fome existe no mundo por causa dos ateus, porque eles não acreditam em Deus. E que os ateus, ó, são os caras do mal, certo?
Essas frases aqui são do Datena. Estão aqui, ó, nesta matéria. E ele as pronunciou durante o seu programa Brasil Urgente em julho de 2010. Portanto, aí, duas frases dele, né, que eu já mostrei aqui nos vídeos anteriores. Em 2 vídeos eu mostrei a falsidade dessas frases aqui, que são frases completamente falsas, que não têm respaldo algum, nem na ciência e nem na história do homem e nem na história das religiões. E volto aqui agora ao assunto para entrar em outro detalhe aqui, certo? Vamos aqui, ó. Nesta matéria aqui, que está na internet, um internauta deu a opinião dele acerca dessas frases do Datena. Aqui está, ó, sua opinião, ó. Tá? Então vou analisar aqui o que pensa um internauta acerca dessas frases do Datena, tá? Muito bem. Ele aqui preferiu não se identificar e colocou aqui um pseudônimo, um nome falso. Ele colocou aqui André Demônio, para gozar aqui das afirmações do Datena. Ó, André Demônio. Vou ler na íntegra o que esse rapaz aqui escreveu, ou essa moça, não sei. Vamos lá. Vamos aos fatos. Opções de atividades sociais lícitas ou ilícitas é de escolha única de cada ser humano. Religião só é um subproduto da fé humana. O que acontece em alguns casos são pessoas que fazem interpretações diversas da fé e fazem certas atividades, como a Santa Inquisição ou os ataques de 11 de setembro. Uma pessoa que crê numa divindade tem a mesma predisposição para cometer atividades ilícitas como uma que não crê em nenhuma. O fato é que agora o senhor Datena está dizendo: querem que eu acredite em que agora? Tecnicamente, não nos importamos com o que ele crê. O que queremos é que este analfabeto religioso pare de dizer asneiras, fazendo com as pessoas sem religião ou sem Deus sejam transformadas em vilões da sociedade. Eu, particularmente, espero que ele seja demitido da televisão brasileira por ser um profissional de Araque, que transmite sensacionalismo barato para pessoas de baixa renda que ficam amedrontadas com o que ocorre na cidade e assim continuam a votar em porcos fascistas que fazem a sociedade se matar mais e mais com estas divisões socioeconômicas. Mas isto é uma outra história. Eis aí, internauta, uma opinião de um internauta que está aqui, ó, nesta matéria, na internet, no site da Carta Capital. Ele aqui ficou revoltado com essas afirmações do Datena e resolveu aqui fazer uma crítica. E veja aqui, a crítica dele aqui, em quase tudo é correta. Ele diz que, ora, crimes bárbaros são cometidos por pessoas que acreditam em Deus e também por pessoas que não acreditam em Deus. Ou seja, a crença em um Deus não evita jamais que uma pessoa cometa crimes bárbaros. Não evita. E, como eu mostrei aqui, com base em estatística, que é uma ciência, o mundo quase todo, em sua quase totalidade, o planeta Terra, o povo é, em sua quase totalidade, um povo que acredita em Deus e que acredita em deuses. É o contrário. O número de ateus existente no Brasil
ou no mundo todo, o número é muito pequeno, é muito inferior se comparado ao número de pessoas que acreditam em Deus. E eu mostrei aqui que, na verdade, quem está matando, roubando, estuprando em grande escala são as pessoas que acreditam em Deus. Isso é a coisa mais lógica do mundo. E mostrei aqui com base nos dados do IBGE. Aqui no Brasil, a população brasileira é uma população, em sua quase totalidade, uma população que acredita em Deus. 94% do povo brasileiro são pessoas que acreditam em Deus. O número de ateus é muito pequeno, é muito inferior, correto? Mostrei aqui de forma clara. Agora vamos aqui a crítica desse jovem aqui, internauta, que se denomina aqui pseudônimo André Demônio. Ele diz isso, ó, que as maldades são praticadas por pessoas que acreditam em Deus e também por pessoas que não acreditam em Deus. A crença em Deus não interfere em nada. E é o que nós vemos aí. E ele está certo aqui. Outra coisa aqui que ele diz, ó, é que, ó, ele não se importa com o que o Datena crê. Ele não se importa. O que ele aqui, ó, está querendo é que o Datena, ele chama aqui o Datena de analfabeto religioso. Olha aqui. Ó, queremos que este analfabeto religioso pare de dizer asneiras, besteiras, fazendo com que as pessoas sem religião ou sem ateus sejam transformadas em vilões da sociedade. É isso aí, ó, porque o Datena está atribuindo aos ateus a maldade que existe no mundo. Ou seja, transformando os ateus em vilões da sociedade, coisa que não é verdadeira. No fundo, a grande totalidade, a quase totalidade do povo do planeta Terra, do mundo, a quase totalidade desse povo que está matando, roubando, ora, a quase totalidade é formada por pessoas que acreditam em Deus, já que o número de ateus é bem inferior. Entendeu? E aqui a crítica dele procede, né? Agora aqui ele exagera quando diz assim, ó, eu particularmente espero que ele, ou seja, o Datena, seja demitido da televisão brasileira por ser um profissional de Araque, que transmite sensacionalismo barato para as pessoas de baixa renda. Eu discordo aqui apenas, e não vai acontecer, é que o Datena seja demitido da televisão por ter afirmado essas besteiras aqui. Não é por isso que ele vai ser demitido, não é. Porque o que importa para a televisão é a audiência, e o Datena tem uma grande audiência em todo o Brasil. Isso é o que importa para a televisão brasileira. Não é a qualidade do programa, de forma alguma. É audiência, é dinheiro. Dinheiro é o que move a televisão brasileira. Como é o que move os jornais, revistas, etc. É dinheiro. Não é a qualidade do programa, é dinheiro. Então o Datena jamais será demitido da televisão por ter afirmado essas besteiras aqui. Nada. Isso é besteira. Nada. Mas o artigo aqui, a crítica desse internauta André Demônio, é uma crítica verdadeira. Ele diz aqui a verdade, que crimes hediondos são praticados por pessoas que acreditam em Deus, e em grande escala, e também por pessoas que não acreditam em Deus, no caso aí ateus, né, e agnósticos, né, pessoas que não acreditam em Deus. Portanto é isso, a violência não está atrelada ao ateísmo, não. Ao contrário, as estatísticas provam que a quase totalidade do planeta Terra é constituída por pessoas que acreditam em Deus e que acreditam em deuses. E são essas pessoas que, em grande escala, estão praticando crimes hediondos, bárbaros, etc. Veja aqui, veja a infantilidade do Datena. Mais uma vez aqui, ó. Ele diz, ó, é por isso que o mundo está essa porcaria, ou seja, por causa dos ateus. Guerra existe por causa dos ateus, segundo o Datena. Peste existe por causa dos ateus. Fome existe por causa dos ateus. São os caras do mal, os ateus são caras do mal. O Datena prova aqui, com essa afirmação, que ele é um analfabeto religioso, como diz aqui
o internauta André Demônio. Ele é um analfabeto religioso, um analfabeto científico e um analfabeto sobre a história do homem. Tudo isso. Por quê? Veja, ora, peste nada tem a ver com descrença humana. Nada. Fome nada tem a ver com descrença humana. Nada. Tanto é que pessoas sofrem, pessoas que acreditam em Deus, aqui no Brasil, pessoas que acreditam em Deus, aqui no Brasil, no interior das regiões mais pobres, passam fome abundantemente e acreditam em Deus, certo? Nada tem a ver fome com descrença humana, nem com crença humana. A fome existe por existir. A peste existe por existir. E a peste ataca não só o homem, como também os animais irracionais. E guerra? Ora, o Datena é um analfabeto histórico. É um analfabeto histórico também, não é isso? Científico, histórico, analfabeto religioso. Veja, ora, guerra. Ora aqui, guerra. Ora, qualquer historiador, seja brasileiro ou internacional, qualquer historiador, uma pessoa que entende de história, sabe muito bem que a quase totalidade das guerras existentes na vida do homem são de cunho religioso. Ou seja, são as pessoas que acreditam em Deus que promovem guerras e não os ateus. Isso é de uma claridade fantástica. Até o cantor norte-americano Stevie Wonder, que é cego, conhece essa realidade, vê essa realidade. Guerra, as guerras que existiram no mundo e que existem hoje ainda, 2010, são, em sua quase totalidade, guerras de cunho religioso. Ou seja, é o homem que acredita em Deus que está guerreando. E o Datena não sabe disso. Atribui a guerra aos ateus. Pura ignorância histórica. Aqui em Brasília, existe um professor de história da UNB, que é a Universidade de Brasília, Universidade Federal, uma das mais respeitadas em todo o Brasil. Pois bem, esse professor de história, PhD, doutor em história, chamado Antônio José Barbosa, professor aqui, mora em Brasília. Há alguns anos eu assisti a uma entrevista dele pela televisão. E ele afirmou ali, ao seu entrevistador, afirmou uma verdade. Ele disse que 68% de todas as guerras havidas na história do homem foram guerras de cunho religioso. Ou seja, é o homem que acredita em Deus que está matando, e não os ateus. E não os ateus. Hoje, no planeta Terra, hoje, ano 2012, não existe uma guerra patrocinada por pessoas que não acreditam em Deus, por ateus. Não existe uma guerra sequer. Porém, as guerras que existem hoje ainda, ano 2010, fora do Brasil, essas guerras são de cunho, em sua quase totalidade, de cunho religioso. Ou seja, pessoas religiosas que estão se matando, que estão promovendo guerras. E o Datena, por ser um analfabeto histórico, por não conhecer a história, diz que os ateus promovem guerras. Quando, na verdade, quem promove guerras é o povo que acredita em Deus. E eu posso aqui dar vários exemplos. Por exemplo, vamos às guerras no Iraque. Lá, se matando direto. Sunitas, e xiitas no Iraque. São pessoas religiosas, pessoas que acreditam em Deus, no Deus Alá. Palestina e Israel brigam a cada dia, não é isso? Matam-se ali a cada dia, não é isso? Os judeus e os palestinos, os árabes, não é isso? Pois bem, esse povo não é ateu, é povo religioso, é povo que acredita em Deus. Veja, outros exemplos. O IRA, Exército Republicano Irlandês, brigando ali na Irlanda do Norte. Quem briga ali?
católicos e protestantes. Olha aí, católicos e protestantes. O IRA, Exército Republicano Irlandês, e o IRA é uma briga desgraçada. Homens que colocam bombas nos corpos, entram em shoppings, metrôs, destroem tudo, matando pessoas inocentes. E quem faz isso? Eles são ateus? Não, são pessoas que acreditam em Deus. Então veja a ignorância do Datena quando atribui guerra ao ateu. Ora, ateu não faz guerra, porra. Quem faz guerra é quem acredita em Deus. É completamente diferente do que pensa o Datena. E veja, o professor Antônio José Barbosa, doutor em História, professor da Universidade aqui de Brasília, UNB, disse que 68% de todas as guerras existentes na vida do homem foram guerras de cunho religioso. Isso prova, meu amigo, que quem promove guerras é o povo que acredita em Deus e não os ateus. Veja, portanto, aí mais uma ignorância do Datena. Mas fazer o que com a ignorância, né? Fazer o quê? Pois bem, ele diz que os ateus são os caras do mal, quando na verdade, em sua quase totalidade, os caras do mal são pessoas que acreditam em Deus. Se o Datena conhecesse a Bíblia não é o que dizem por aí os líderes religiosos, pastores evangélicos, pastores protestantes, padres, cardeais e o Papa. O que eles dizem por aí sobre a Bíblia, eles mentem. Eles mentem. A Bíblia é um livro repleto de guerras, de crimes hediondos, praticados por quem? Pelo povo hebreu, o povo do Velho Testamento. E esse povo criou, inventou o Deus bíblico, Jeová, que é o mesmo Deus que hoje é adorado pelos cristãos. A Bíblia é, ao contrário do que dizem, um livro repleto de guerras. E guerras promovidas por pessoas que acreditavam em Deus. O povo hebreu. O Datena não conhece nada. Por isso, ele fala acerca dessas bobagens. E como diz aqui o internauta André Demônio, o povão bobo acredita nessas besteiras do Datena. Portanto, aí, mais um vídeo sobre esta matéria aqui, o terceiro, tá? E depois farei mais outros, porque a matéria é bem interessante. Muito obrigado.